Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É bom estarmos aqui novamente nessa manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020. Tempo esse que o Senhor tem nos dado. Estamos aí para completar 60 dias de isolamento, 60 dias de quarentena. E nessa manhã de domingo queremos convidar os amados irmãos juntos, daqui reunidos virtualmente, para prestar esse momento de louvor, de culto online ao nosso Deus. Sabemos que nada substitui a comunhão fraternal, presencial, e a comunhão fraternal é um dos propósitos da Igreja de Jesus, e sabemos que estamos aí já há 60 dias, completando amanhã, dia 18, de isolamento. Precisamos continuar orando para que Deus, por sua misericórdia e graça, abrevie esse tempo para que a igreja volte a se encontrar no nosso local que reservamos para cultuar a Deus, nos reunir também em nossas casas. É muito importante. Vamos orar. Quero convidá-lo a gente orar para darmos início mais essa manhã de culto ao nosso Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela noite de sono que o Senhor nos deu, um novo dia de vida, a Tua graça, a Tua misericórdia que nos alcançou. Ó Deus, eu quero, ó Pai, te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Ó Pai amado, nós te louvamos porque sabemos que a obra de Jesus, ela é completa, é suficiente para nos salvar. Ó Pai, como é bom podermos usar, ó Pai amado, desse meio para aproximar-nos mais, Senhor Deus, mesmo em tempo de isolamento, de quarentena. E, ó Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia e abrevie esse tempo, ó Pai, para que a Tua igreja possa voltar, ó Pai, a se reunir segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Que bom, né? Bem, os irmãos sabem, nossa igreja tem tomado várias iniciativas, procurando proporcionar a todos os membros da igreja, congregados, oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Nós temos já realizado já há algumas semanas a sala de oração e tem sido um momento muito precioso, na terça de manhã, 9 horas, na quinta de manhã, 9 horas, e terça e quinta também à noite, às 21 horas. Tem sido muito bom podermos estar juntos nesse tempo em que virtualmente nos encontramos na sala de oração. E podemos conversar um pouco com mais liberdade, podemos também ter o nosso tempo em que oramos uns com os outros. Então, quero encorajá-lo, vamos estar sempre que possível participando, podendo realmente, como igreja do Senhor, estarmos juntos. Amados irmãos, eu quero, nessa manhã, lembrar os irmãos da importância de participar da campanha de 31 dias de oração em prol da família. Nós já estamos aí hoje, no dia 17, já passamos da metade dessa campanha. Realmente tem sido uma oportunidade imperdível, né, para aqueles que estão aproveitando esse momento para a família, momento em que, pelo menos aqui em casa eu posso dizer, eu, Viviane e as meninas nos reunimos em torno da palavra, ouvimos o devocional do pastor Sam Tipt, temos orado, né, pelas pessoas que Deus tem nos dado a oportunidade de conviver para testemunharmos de nossa fé. E eu quero encorajar todos os irmãos, aproveitem bem essa oportunidade, porque é um tempo que Deus está nos dando para nos capacitar, para testemunharmos do Evangelho de Jesus. E também quero encorajar os irmãos, estamos aí naquele tempo em que é muito importante mantermos aí viva a chama, né, da igreja, de podermos entrar em contato uns com os outros, não deixe de fazê-lo. Pois bem, queridos, vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos, sem delongas, nós vamos hoje, nessa manhã, meditar um texto tão belo das Escrituras, lá no livro de Êxodo. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias lá em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Nós vamos olhar o capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15,
mas até o 25, na verdade, mas eu não vou ler todo o texto para a leitura não ficar longa. Nós só vamos ler os versículos, alguns versículos iniciais para introduzirmos ao longo do compartilhamento da mensagem. Nós vamos recorrendo a outros versículos, ok? Mas vamos orar primeiro mais uma vez, em prol desse momento em que vamos meditar na palavra do Senhor. Pai bendito, nosso Deus amado, obrigado, Senhor, por podermos nessa manhã, mais uma vez, agora lermos a palavra do Senhor. Pedimos, Senhor Pai, que a Tua palavra fale profundamente ao nosso coração. Ó Pai, dá-nos força, dá-nos, ó Pai amado, tudo o que precisamos para fazer a Sua vontade. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, irmãos. Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler do versículo de número 10 até o versículo 15. Diz assim: Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então, os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tirastes de lá para morrermos nesse deserto? O que fizestes conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te fizemos no Egito? Deixe-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, acalmai-vos, e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje os vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Então o Senhor disse a Moisés: Ordena aos israelitas que marchem. Irmãos, é impressionante olharmos aqui a palavra que Deus traz a Moisés, todo esse contexto em que o povo de Israel, os irmãos conhecem muito bem essa história, as nossas crianças desde pequeninos aprendem a história da saída do povo de Israel do Egito. E nós sabemos que aquele momento da saída é um momento de grande tensão, é um momento de grande medo quando o povo sai do Egito rumando à terra prometida. E naquele momento em que Faraó ele se levanta para perseguir o povo de Deus, e o povo fugindo, indo em direção à terra prometida, se olha para trás e vê se aproximando o exército, se aproximando os egípcios que vinham em sua direção. Isso trouxe um grande medo, um grande espanto para o povo de Israel. É impressionante observarmos que num momento de grande medo e apreensão, Deus mandou o povo de Israel marchar. Deus mandou o povo de Israel prosseguir. Deus mandou o povo de Israel avançar rumo à terra prometida. Assim é conosco, irmãos. A nossa vida, há momentos em que nós nos deparamos como que um grande exército, de provações, de lutas, de incertezas. As incertezas que a vida nos traz, um tempo que vivemos é um tempo de incertezas, um sofrimento muito grande que nos cercam, no momento em que as ameaças são inúmeras, momentos em que até mesmo podemos desacreditar da própria vida. Deus ele trouxe uma palavra para Moisés, líder do povo, ordenando que o povo de Deus marchasse. O povo de Deus não poderia parar. O povo de Deus precisava prosseguir à frente. Amados irmãos, como é importante nesse tempo de hoje que nós vivemos, um tempo de tantas incertezas, no tempo em que o mundo está sendo assolado por essa pandemia, num tempo em que o desemprego cresce em milhões,
um tempo em que vidas têm sido ceifadas por tantas razões, não somente por causa do vírus, mas tantas outras enfermidades. Nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus que nos diz: marche, não pare, não fique estagnado, não fique no seu local, mas continue avançando, cumprindo o propósito que Deus tem para a sua vida. E é muito interessante observarmos aqui no texto de Êxodo 14 o que a palavra de Deus nos fala sobre por que vêm as circunstâncias difíceis da nossa vida. É impressionante observar que Moisés, o autor do livro de Êxodo, ele vai colocar a soberania de Deus em toda e qualquer situação. Olha, por favor, no versículo 4, olha o que Deus está falando, não é? Aqui, o propósito de Deus nas circunstâncias difíceis. Versículo 4 fala assim: eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então, eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder, e os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor, e os israelitas obedeceram. É impressionante notarmos que quando Moisés está escrevendo e quando Deus está se revelando ao seu povo, Deus tem um propósito em mostrar que Ele é soberano, mesmo em meio às situações mais difíceis que a vida pode nos reservar. Nós precisamos sempre, amados irmãos e irmãs, crermos nisso, crermos na soberania de Deus, crermos que Deus Ele é Senhor sobre toda e qualquer circunstância. E aqui Moisés está mostrando com muita clareza, de forma inequívoca, que quem é que endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor que age para que Faraó permaneça relutante, não aceitando a libertação do povo do Egito. Versículo 5 fala: quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Olha o versículo 8. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando. Ele foi atrás dos israelitas e estavam saindo de maneira vitoriosa. Primeira questão, então, que eu quero nessa manhã compartilhar com os irmãos nessa devocional da PIB é que nós precisamos, como Igreja de Jesus Cristo, temos convicção que o nosso Deus é soberano em toda e qualquer circunstância. Deus, Ele usa soberanamente qualquer pessoa, em qualquer situação, para que seus propósitos se cumpram. Faraó, em sua condição humana caída e pecaminosa, escravo do pecado, ele toma uma decisão livre de opor-se à vontade de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que, em paralelo com isso, e aqui nós temos um paradoxo belíssimo, são verdades profundas que a palavra nos traz, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus soberanamente está conduzindo todas as coisas e o homem, com sua responsabilidade, está tomando suas decisões que um dia há de prestar contas ao Senhor. Então, a soberania de Deus, amados irmãos, o que nós precisamos compreender é que ela não alcança somente o povo de Deus, mas ela alcança toda a criação de Deus. Absolutamente todos os seres viventes, absolutamente tudo que Deus criou está debaixo do seu governo sábio, soberano, para que os propósitos de Deus se cumpram. E é impressionante observarmos então que esse é o contexto na qual o povo ele está reconhecendo a soberania de Deus. E a grande pergunta que nós precisamos fazer é: qual é o propósito de Deus nas circunstâncias difíceis da nossa vida? Qual é o propósito de Deus quando nós passamos pelo desemprego, quando passamos pela enfermidade? Qual é o propósito de Deus quando nós passamos por momentos de perdas muito dolorosas? Qual é o propósito de Deus quando nós nos deparamos com a instabilidade política? Qual é o propósito de Deus quando nós nos deparamos com um mundo
que cada vez ele tem tomado direções que realmente são espantosas. Deus ele tem um propósito de trabalhar, ele tem um propósito de ministrar o coração do seu povo. A tendência natural, amados irmãos, do homem caído, da pessoa caída, da humanidade caída, é a autossuficiência. A tendência natural humana é independência. O homem, Adão, quando ele toma a decisão de comer do fruto, a decisão que ele toma ali é a decisão de ser independente de Deus, é de ser autossuficiente. E o resultado disso, nós sabemos, foi a queda, foi o pecado. E quando, então, Deus permite que nós, seu povo, eleitos de Deus, amados por Deus, escolhidos por Deus, passemos por circunstâncias difíceis, o Senhor, Ele deseja nos ensinar, Ele deseja nos tratar para que dependamos do seu cuidado e da sua providência. Nós precisamos compreender, queridos, que nas circunstâncias mais difíceis que a vida nos reserva, Deus soberanamente está nos conduzindo. Ele quer que nós aprendamos a confiar, a descansar no seu cuidado e na sua providência sobre nossa vida. É muito interessante observar no versículo 10 que Deus já tinha falado para Moisés já tinha falado para o povo que Deus haveria de realizar uma grande obra. O povo já sabia que Deus iria endurecer o coração dos egípcios, de Faraó. No entanto, o povo, diante as circunstâncias tão opressoras e diante a iminente morte que sobrevinha por meio do aproximamento do exército de Faraó, o povo se desespera. O povo não confia em Deus. O povo ele toma uma atitude de achar que o seu fim estava próximo, que eles não chegariam, que eles não alcançariam a terra prometida. E aí então no versículo 10, mais uma vez, nós vamos observar que, olha o versículo 10, quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados. Amados irmãos, pense aí numa multidão saindo do Egito, essa multidão indo em direção ao deserto para chegar na terra prometida, e isso vai levar depois algumas décadas para que se consuma isso alcance a terra prometida, mas imagine aquela multidão apavorada. Alguma vez você já se sentiu apavorado? Uma vez você já se sentiu como que sem esperança alguma? É exatamente isso que o povo aqui está sentindo. E o estado de aflição que o povo ficou foi tão grande que eles começaram a gritar. Irmãos, eram mais de 1 milhão de pessoas que saíram da terra do Egito. Imagine essa multidão apavorada. Então, eles começaram a gritar, pedindo ajuda de Deus, o Senhor, mas olha o quanto que Moisés ele registra a atitude do povo. Versículo 11. Será que não havia sepulturas no Egito? E aqui Deus está tratando o povo em seu estado de incredulidade. Deus está tratando o povo naquilo que eles haveriam de aprender ao longo do deserto. E será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Irmãos, uma situação muito, muito séria que o texto nos traz é que Deus está usando circunstâncias difíceis para lapidar o seu povo, para tratar o seu povo e, como já disse agora há pouco, há basicamente 2 pecados graves no povo de Israel. O primeiro pecado que nós temos aqui é o pecado da incredulidade. O povo não crê que Deus está cuidando. O povo não crê que Deus está presente.
O povo não crê que Deus está conduzindo Moisés. O povo não crê diante a ameaça do exército egípcio que Deus haveria de livrá-los. E essa incredulidade resulta na murmuração. Essa incredulidade faz com que o povo comece a reclamar e comece a maldizer, comece a atacar Moisés. O quanto isso é sério, irmãos? Nós temos a tendência humana de, nas circunstâncias difíceis, quando a incredulidade toma conta do nosso coração, começarmos a agir como o povo de Israel. Não cremos que Deus está cuidando, não cremos que Deus é provedor, não cremos que Deus está nos conduzindo e passamos então a blasfemar, passamos então a reclamar, passamos então a falar mal. E, amados irmãos, nós precisamos, quando olhamos para esse texto nessa manhã, pedirmos ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim, ó Pai, algum caminho mau. Ó Deus, eu preciso confessar-te o meu pecado. O salmista fala: enquanto eu me cerrei os meus lábios, os meus ossos me consumiam. Queridos irmãos, é uma reação humana diante a um cenário de crise, diante a um cenário de sofrimento. Se nós não tivermos a nossa fé firmada em Jesus Cristo, o Senhor, se nós não realmente confiarmos nesse Deus que a Bíblia nos revela, a agirmos com incredulidade e começarmos a reclamar, a maldizer. Não cometamos esse pecado, queridos irmãos. Nós sabemos que Deus ele tem um propósito em toda e qualquer circunstância. Mesmo aquelas que são mais difíceis, mesmo aquelas que são mais duras para cada um de nós termos que enfrentar. O chamado bíblico é para que nós creiamos em Jesus Cristo, para que nós creiamos que por meio de Jesus nós alcançamos a terra prometida. Por meio de Jesus nós venceremos todas as batalhas, todas as lutas que a vida tem reservado para nós. O que nós precisamos, amados irmãos, é chegarmos diante da presença de Deus e falar: Senhor, no que eu tenho sido incrédulo, no que eu não tenho acreditado, no que eu não tenho confiado no Senhor, perdoa-me, Pai. Senhor, eu quero e eu preciso também, ó Pai, deixar de reclamar. Lá em Hebreus capítulo 12, nós temos Hebreus capítulo 11, o capítulo anterior, mostrando a galeria da fé. E ali vai mostrar toda a história do povo de Israel, os principais personagens em que a fé daqueles homens e mulheres foram provados pelo fogo. E é muito lindo olhar para o capítulo 11 de Hebreus e vermos que muitos morreram sem alcançar a promessa, mas morreram crendo na promessa. Morreram anelando por ela. Amados irmãos, aí o capítulo 12 fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. É muito importante nós aqui reconhecermos o que o autor de Hebreus está falando, porque essa fala do autor de Hebreus ela é uma aplicação para o tempo do tempo de hoje, acerca daquilo que o povo de Israel viveu ao sair do Egito. Diante as adversidades, diante a iminência de morte que viria por meio do exército egípcio, o povo se desesperou. E como que a palavra nos mostra a reação de Deus e a reação de Moisés diante ao desespero do povo?
Olhamos aí no versículo 13 do capítulo 14 de Êxodo, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo. Olha a reação de Moisés, olha a fé que Moisés tem, a confiança que Moisés tem em Deus. O povo ainda não tem essa confiança em Deus. O povo está cheio de incredulidade, está cheio de murmuração. Mas olha o que Moisés responde ao povo. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais. Aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Amados irmãos, a palavra de Moisés, o líder que Deus levantou para libertar o povo da escravidão do Egito. Esse líder que Deus usou para conduzir esse povo na saída do Egito, ele traz uma palavra direta: não temais. O que nós precisamos nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de tantas incertezas, é ouvirmos a palavra de Deus que nos diz: não temais, não temas. E continua a dizer: aqueitai-vos. O povo estava alvoroçado, o povo estava gritando, o povo estava desesperado. Então ele diz: aqueitai-vos. Há momentos, irmãos, que nós precisamos ouvir isso de nosso Deus. Não temas, fique quieto, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de maldizer, pare de ficar agitado, descanse. Deus é provedor, Deus está cuidando. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Amados irmãos, aqui Deus está mostrando, por meio de Moisés, a sua intervenção. Versículo 14 fala assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por isso que lá no início dessa mensagem eu disse que em tempo de sofrimento, em tempo de incertezas, em tempo de aflições, em tempos de lutas, nós, como povo de Deus, crentes no Senhor Jesus, não podemos parar. Precisamos marchar, precisamos avançar, precisamos crer na providência de Deus, precisamos ir à frente. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, avançarmos crendo que o nosso Deus agirá de forma soberana e nos dará a vitória sobre toda e qualquer tribulação. E aí então, quando Deus ele diz isso a Moisés, Moisés então ele vai dizer isso ao povo. E naquele momento, queridos, Deus está dando aqui a Moisés a condução, a liderança desse povo, e fala no versículo 16: e tu levanta o teu bordão, estenda a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Exatamente nisso, porque o povo vê diante de si o mar intransponível. O povo olha para trás e vê o exército do Egito se aproximando. Um exército que vinha com ferocidade, um exército que vinha para destruí-lo. O povo não tinha aos olhos humanos alternativa, mas Deus falou a Moisés: eu vou abrir o mar, eu vou tirar esse impedimento. E aí então, queridos irmãos, quando nós reconhecemos isso, nós vemos que Deus ele está agindo soberanamente em toda situação. Observamos o poder de Deus, a soberania de Deus sobre Faraó. Quando Deus endurece o coração de Faraó, quando Deus ele usa o homem ímpio para que seus propósitos se cumpram. Nós reconhecemos a soberania de Deus sobre a sua criação. Deus, ele, por meio de Moisés, há de abrir o mar para que o povo passe em seco. E o versículo 17 fala: eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele.
Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu, Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. É impressionante então que Deus ele não só age sobre a vida de Faraó, mas sobre todo aquele exército dos egípcios que vem e os conduz para o meio do mar. E estes são mortos quando Deus ele permite que as águas sigam o seu fluxo. Queridos irmãos, nós temos um Deus que é soberano. Nós temos um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Confiemos nele. Não deixe a incredulidade tomar conta da sua vida como tomou conta do povo de Israel. Não deixe a murmuração tomar conta da sua vida como tomou conta do povo de Israel. Moisés ele fala ao povo: não temas, fiquem quietos e vejam o livramento de Deus. Deus está agindo em nosso tempo soberanamente. Deus ele deseja, Deus ele quer que nós, seu povo, não caiamos no pecado da incredulidade, não caiamos no pecado da murmuração, do maldizer, mas que sejamos um povo que marche. Foi o que Deus diz a Moisés e ao povo: marche, diga ao povo que marche. E assim, amados irmãos, nós, no tempo de hoje, precisamos marchar, precisamos avançar. Por mais adversas que sejam as situações, por mais difícil que seja o seu contexto, o contexto que nós estamos atravessando, não caiamos no desespero. Confiemos no Senhor. Ele é por nós. Ele conduz todas as coisas. Aí, Êxodo capítulo 14, versículo 22, nós temos aí, depois que Moisés fala ao povo, ele diz assim: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. O que o povo fez? O povo marchou. O que o povo fez? O povo obedeceu à voz de Deus. O povo entendeu que não era tempo de temer, e nunca é tempo de temer. O povo entendeu que não era tempo de reclamar, e nunca é tempo de reclamar. O povo entendeu que Deus é provedor, e Deus proveu ao povo de Israel. Deus provê hoje em nosso tempo, amados irmãos, por mais adversas que sejam as situações que nos encontremos na vida, Portanto, as incertezas da vida, os sofrimentos que nos cercam, as ameaças que sobrevêm tantas vezes, que tentam nos fazer entrar num estado de grande angústia, de desespero, nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus que fala: não temais, não fique inquieto, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor. Creia nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Creia que o nosso Deus é soberano. O nosso Deus, Ele nos conduz, Ele nos dá graça para que não fiquemos com medo. O nosso Deus é Deus que intervém, provendo da sua graça, provendo aquilo que precisamos. Então, em tempos difíceis, quando nós olhamos para todo esse contexto do povo de Israel em Êxodo 14, Deus nos ordena que hoje, no ano de 2020, num contexto de isolamento, num contexto de crescimento de desemprego, num contexto de morte, num contexto de vários sofrimentos e várias situações que nos causam espanto, Deus ordena ao seu povo que marche. Deus ordena que nós enfrentemos a dor, enfrentemos o sofrimento, enfrentemos as lutas, enfrentemos toda a adversidade que está ao nosso redor. Devemos, portanto, amados irmãos, continuar marchando, continuar avançando, por mais que o nosso contexto seja incerto e nos traga medo. Não temais, foi o que Deus diz por meio de Moisés. Aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor. Nós precisamos crer nisso. Devemos continuar marchando, devemos continuar crendo,
devemos continuar descansando, que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E aí então, exatamente como diz o autor de Hebreus, nós estamos também nessa mesma caminhada que o povo de Israel. O povo de Israel saiu da escravidão do Egito. O povo de Israel estava sendo tratado por Deus. Assim também cada um de nós. Ao recebermos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, fomos libertos do Egito espiritual, fomos libertos da escravidão do pecado, fomos libertos da maldição, fomos regenerados em Cristo, fomos feitos novas criaturas para que marchemos rumo à terra prometida. A nossa pátria não é terrena, a nossa vida eterna está reservada nos céus para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, para aqueles que foram atraídos a Cristo Jesus, para aqueles que creem no Evangelho da salvação. Que nós possamos, amados irmãos, avançar. Não tenha medo, não se desespere. Deus está cuidando. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe esse dia tão precioso e que você possa marchar com seus olhos fixos em Cristo Jesus, porque Jesus nos deu a sua vida. Jesus Cristo, Ele vive em nós e vivemos então para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã tão preciosa que o Senhor nos dá, pela Tua graça, Tua misericórdia e Teu amor. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que o Senhor tem dado à humanidade, um tempo de diversidade, um tempo de angústia, um tempo, ó Pai amado, em que a humanidade ela é colocada diante a sua fragilidade, diante a sua pequenez. De Senhor Deus, nós te agradecemos por isso, porque isso mostra que o Senhor nos ama, que o Senhor é um Deus, ó Pai amado, misericordioso e providenciou a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, ó Pai amado, por nessa manhã meditarmos em Tua palavra e sabemos que Tu és presente, que o Senhor está cuidando, Tu és soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Então, que Deus abençoe, que você possa permanecer firme olhando para Jesus Cristo. Não temas, aqueitai-vos e creia no livramento que Deus vai trazer. Tá? Olhe para Jesus Cristo, faça a vontade de Deus e viva para a glória de Deus. Deus abençoe, tenha um excelente dia. Se Deus permitir, logo mais à noite, 19 horas, teremos mais um Devocional da PIB, nosso culto online nesse tempo de quarentena. Deus abençoe, queridos. Juntos somos mais. Do coraçãozinho. Valeu, tchau, tchau.